Olá, pessoal! Espero que todos estejam em casa bem e se cuidando. Vamos dar continuidade à nossa aula de interpretação radiográfica. Para tanto, eu preciso que vocês tenham em mãos esta folha disponibilizada no TOTUS para vocês de interpretação radiográfica em panorâmica, ok? Vamos seguir esses tópicos que estão nessa folha. Tudo bem? Vamos lá. Anatomia em radiografias panorâmicas. Nosso primeiro tópico fala órbita ou cavidade orbital. Pode ser um ou outro. Onde encontramos as órbitas? Na parte superior da radiografia panorâmica. Temos a do lado direito e a do lado esquerdo. Então, vamos lá. Órbita é uma cavidade oca. Então, vai ser uma imagem radiolúcida. Portanto, aqui no interior, se eu assinalar, o que vocês vão colocar? Órbita ou cavidade orbital. Toda cavidade tem que ter um limite, uma delimitação, que pode ser chamada de cortical inferior da órbita, como está na folha, ou soalho da órbita ou da cavidade orbital. Então, toda cavidade ela é delimitada. Então, a parte inferior pode ser chamada de duas maneiras, ou cortical inferior ou soalho, vocês escolhem, ok? Então, se for assinalado essa linha toda cortical inferior, quem quiser anotar aí, sempre vai ser uma linha radiopaca. É o limite da órbita ou da cavidade orbital. Então, vocês podem optar por colocar, se eu colocar a seta aqui, soalho da órbita, ou cortical inferior da órbita, ou ainda cortical inferior da cavidade orbital, todos os termos são aceitos, ok? Terceiro, canal infraorbital. O que vocês entendem por infra? Que está abaixo, inferior. Então, eu procuro o soalho da órbita, ou a cortical inferior da órbita, e vejo que existem duas linhas radiopacas aqui, ó, paralelas. Aqui é o canal. Vamos para o outro lado, ó, duas linhas radiopacas paralelas que cruzam quem? A cortical inferior da órbita. Como nós chamamos aqui? Canal, é um canal aqui, ó, infraorbital. Ambos convergem para a linha média. Vamos procurar uma outra radiografia. Olha aqui como está bem legal. Eu tenho a órbita, eu tenho a cortical inferior da órbita, cruzando, eu tenho duas linhas radiopacas paralelas. Então, se eu apontar aqui no interior, quem que é? Canal infraorbital. Vamos para o lado direito. Olhem lá, eu tenho o soalho da órbita e vejam, cruzando uma linha radiopaca, outra linha radiopaca. Aqui dentro eu tenho o canal infraorbital. Repetindo, eles convergem para a linha média, ok? Quarto, septo nasal. Olha lá, lembra que nas radiografias periapicais de incisivos centrais superiores, a gente via parte do septo. Aqui eu já vejo todo o septo nasal, essa linha radiopaca, que divide quem? As cavidades nasais. Então, o septo nasal é radiopaco, o radiolúcido, o escuro, é cavidades nasais, tanto direita quanto esquerda. Portanto, eu também tenho soalho da cavidade nasal. Relembrando, eu tinha o soalho da órbita, que é uma cavidade, também eu tenho o soalho ou cortical inferior de quem? Da cavidade nasal, por onde respiramos, ok? Na cavidade, então eu já falei da cavidade nasal e soalho cortical inferior da cavidade nasal. No interior das cavidades nasais, eu tenho essas imagens radiopacas, estão lembrados lá? Na anatomia de periapicais, a gente via parte também. Quem são essas imagens radiopacas projetadas no interior das cavidades nasais? São as conchas nasais
inferiores. Lembrando aqui que nós temos 3 conchas: a concha nasal inferior, concha nasal média e a concha nasal superior. Na panorâmica, nós vamos sempre visualizar na sua totalidade a concha nasal inferior. A média depende do tamanho do paciente. Aqui a gente vê, ó, parte da média, ó, ela está subindo e iria lá para cima, e a superior está lá para cima. Nós não enxergamos devido ao tamanho do filme. Então, nesse paciente, a gente enxerga, como sempre, vamos enxergar a concha nasal inferior na sua totalidade e parte da concha nasal média, ok? Terminando o septo aqui, ó, olhem lá. Quem lembra como chama esse V? O finalzinho do septo nasal é a espinha nasal anterior. Lembre na anatomia de crânio que nós temos a espinha nasal anterior e a espinha nasal posterior. A que nós visualizamos aqui na radiografia panorâmica é a espinha nasal anterior. Já falamos das conchas nasais inferiores, que também pode ser chamado de cornetos nasais inferiores, conchas ou cornetos. Agora temos essa imagem radiopaca aqui, ó, que vai de um lado ao outro da maxila. Como chama essa imagem radiopaca aqui, ó? Palato duro, duro porque é osso, por isso nós estamos vendo radiopaco, vai de um lado, ó, do túber da maxila até o outro túber. Então, é o palato duro. Agora vamos falar do seio maxilar. Lembro que lá nas radiografias periapicais, os seios maxilares, eles apareciam geralmente em que radiografias? De pré-molares e molares superiores, não era isso? Aqui a gente está vendo o seio em toda a sua totalidade. Eu vou desenhar o seio para vocês. Delimitar, na verdade. Então, vamos lá. Aqui são as cavidades nasais, não são? Então, eu tenho, ao lado da cavidade nasal, essa imagem radiopaca, essa linha radiopaca aqui, ó, que é a parede anterior do seio. Relembrando, o que sobe é parede, tudo bem? Então, parede anterior do seio. Eu vou desenhar o seio aqui, ó. Aqui eu já estou desenhando quem para vocês? A cortical inferior ou soalho de quem? Do seio maxilar. Quando eu subo, quem que é? A parede posterior. Portanto, eu estou delimitando da parede anterior até a parede posterior. Vamos para o outro lado. Procuro as cavidades nasais, ó. Aqui, ao lado da cavidade nasal, a gente tem a parede anterior do seio. Desci, eu tenho o soalho cortical inferior do seio. Lá para trás, na região de túber, eu subindo, eu tenho a parede posterior. Gostaria que prestassem atenção, porque muitos iriam desenhar assim, ó, parede anterior, soalho do seio e subiria aqui na parede posterior. Vejam que aqui eu estou ainda mais ou menos na metade do seio. O seio não é esse tamanho. O seio vai até lá atrás, até posterior. Então, enxerguem o túber, ele tem que estar lá atrás, ó, na linha do túber, tudo bem? Como aqui também, ó, parede anterior, soalho do seio, eu não poderia subir aqui. E sim, ó, ele vai lá para trás na sua parede posterior, alinhado com o túber da maxila. O seio, aqui eu quero fazer um parêntese. O seio, ele tem variações. Na maioria dos pacientes, os seios maxilares, eles estão localizados em região de pré-molares e molares. Só que tem seios maiores, tem pacientes que têm seios volumosos. Isso não chega a ser uma patologia, e sim uma variação anatômica. Então, se o seio, ele for localizado aqui para a região anterior, então ele vem na parede anterior, estou dando um exemplo, e se estende aqui, ó, para a região de caninos e incisivos. Não é uma patologia, é o seio maxilar do paciente que é maior, ele está se estendendo para a região anterior. Então a gente chama de extensão anterior. Ele pode ter uma outra extensão para posterior. Então, o seio, quando chega aqui na região de túber, ele desce aqui, ó. Ele tem uma extensão posterior. Quem quiser anotar na extensão posterior, era para a região de túber. Então, o túber do paciente, ele é invadido pelo seio maxilar. Entre aspas, ele é oco. Tem o seio maxilar.
repito, não é uma patologia, e sim uma avaliação do seio. Então, a gente já falou da extensão anterior, da extensão posterior, ele ainda pode ter a extensão alveolar, em direção ao alvéolo, então ele vem para baixo, para inferior, então o seio que vem aqui, ó, no terço cervical das raízes aqui, a gente chama de extensão alveolar. Então, quem quiser anotar na folha, extensão alveolar em direção ao alvéolo, para baixo. Então, falamos da extensão alveolar, da anterior, da posterior, e ainda temos a extensão palatal. Essa extensão não conseguimos visualizar na radiografia panorâmica, porque a radiografia panorâmica tem sobreposição de imagem. A extensão palatal, imagine esse seio, ele invadindo todo o palato lá para dentro, então eu não consigo visualizar nessa radiografia. Então aqui eu já coloquei para vocês que se visualiza na radiografia oclusal que vamos realizar ainda na rádio 2, ok? Daí a gente consegue ver bem essa extensão, ou ainda na tomografia computadorizada. Aqui a gente só enxerga extensão anterior, posterior ou alveolar. Qual o limite para ser extensão alveolar? Esse seio desse paciente, em ambos os lados, eu não diria que ele tem extensão para alveolar, porque ele está a nível do terço apical das raízes, ou está a nível de terço apical ou acima do ápice das raízes. Até o terço médio para apical, eu ainda considero que ele não tem extensão. Ele passando do terço médio para terço cervical, daí a gente já relata que é um seio que tem extensão para alveolar. A única implicação clínica do paciente que tem esse seio se estendendo para o alvéolo, para baixo, né, para inferior, é no caso da implantodontia. Se o paciente for edêntulo naquela região e precisar implantar, ele não tem quantidade de osso suficiente. Não que seja impossível. Daí o que ele pode fazer? Um enxerto ósseo. Ok? Mas, repito, é uma extensão, é uma variação da anatomia, não é patologia. Vamos agora para a cortical inferior ou soalho do seio maxilar, a gente já falou, parede anterior do seio, parede posterior, túber da maxila. Túber da maxila é super fácil, principalmente se o paciente não tem terceiros molares. Veja esse caso, o paciente tem o primeiro molar, o segundo ele não tem o terceiro, eu consigo visualizar super bem o túber. Como desse lado também, ó, primeiro, segundo molar, ele não tem o terceiro, eu visualizo super bem o túber da maxila. Depois vai aquela estrutura que todo mundo fala, meu Deus, professor, eu preciso decorar? Sim, como que ela chama? Lâmina lateral. De quem? Do processo pterigóide. Esse processo pterigóide está onde? No osso esfenoide. Então, é a lâmina lateral do processo pterigóide do esfenoide. Onde que nós localizamos essa lâmina? Vamos relembrar, já falei isso para vocês. Por ser uma lâmina, ela é muito fininha, por isso que é o nome lâmina. Então, ela é de difícil visualização. É uma imagem radiopaca, quem quiser anotar aí, de formato retangular, pouco radiopaca. Por que ela é pouco radiopaca? Porque ela é extremamente fina, eu não consigo visualizá-la direito, tá? Porque é uma lâmina. Então, ela tem o formato retangular e onde eu vou localizá-la? Então, ela é pouco radiopaca, tem formato retangular e ela está localizada lateralmente e posteriormente a quem? Ao túber. Então, eu vejo o túber aqui, eu desenho o túber, estou delimitando o túber, estou subindo, tá? Porque tudo isso daqui é túber. Então, eu estou subindo o túber aqui, ó. O que eu falei para vocês? Ela está lateralmente superior. Então, quando eu chego aqui, ela está aqui, ó. É esse retângulo aqui, é uma sombra extremamente chata de visualizar. Vamos para o lado esquerdo, ó. Eu desenho o túber, estou subindo aqui o túber. Olha lá a lâmina, ó. É este retângulo aqui. Ela é bem chata. Vamos procurar uma outra panorâmica para ver se a gente consegue visualizá-la melhor. Lembrem, está disponibilizado no TOTUS várias imagens de radiografias panorâmicas. Por favor, peguem a folha e estudem. O que eu não consigo visualizar bem em uma radiografia, eu procuro na outra. Vejam aqui, ó, o paciente, nesse caso, tem primeiro, segundo e terceiro molar. Olha o túber aqui, ó, o final da maxila. Eu subo o túber, olha a lâmina lateral aqui, é este retângulo, ó, está acima e lateralmente ao túber. Posterior, né, e lateralmente ao túber, lá em cima, ó lá, ó ela aqui, ok? Repito, ela é bem chatinha de ver.
né? Então, para eu procurar a lâmina, quem que eu tenho que ver primeiro? O tuber. Localizo o tuber, consigo achar a lâmina, ok? Fissura pitérigo-maxilar. Por favor, anotem aí que a fissura pitérigo-maxilar, ela tem a forma de uma gota invertida. O que quer dizer gota invertida? Uma gota de ponta cabeça. É uma imagem radiolúcida, em forma de gota invertida, localizada lateralmente, vamos lá, localizada lateralmente a quem? A parede posterior do seio maxilar. Então, primeiro, se a gente for procurar rápido, nós não vamos encontrar. Primeiro, vamos localizar a parede posterior. Vamos para o lado direito. Ó, parede anterior, cortical inferior, parede posterior do seio. Ó, tô subindo lá na altura do túber, ó lá. Tô subindo, parede posterior. Olha ela aqui, ó. Olha a gota invertida. É uma imagem radiolúcida em forma de gota invertida, localizada lateralmente à parede posterior do seio maxilar. Parede posterior do seio. Estou subindo, olha aqui a fissura pitérigo-maxilar. Vamos procurar em outra radiografia. Essa não está tão legal, essa aqui está bonita. Olhem lá, ó. Parede anterior, cortical inferior, parede posterior de quem? Do seio. Olha o tamanho desta fissura pitérigo-maxilar. É a gota invertida. Olha lá, parede posterior, desse lado ela é um pouquinho menor. Olha lá, a gota invertida. Então está, para eu procurar a fissura pitérigo-maxilar, primeiro eu procuro quem? A parede posterior do seio maxilar. Depois da fissura pitérigo-maxilar, temos o processo zigomático da maxila. Vamos procurar uma legal aqui para mostrar o processo zigomático da maxila. Vejam essa daqui. Tudo isso aqui é seio, não é? Tem a parede anterior e a parede posterior do seio maxilar. Primeiro, vamos relembrar aqui. Lembram que o processo zigomático da maxila é esse nosso osso saltado, que a gente chama maçã do rosto. Lembre que ele é um osso bem compacto, bem radiopaco. E lá na radiografia de pele apicais, na região de molares superiores, eu enxergava esse processo zigomático da maxila. Lá na rádio 1, eu já falava para vocês, ele tem forma de um ganchinho do guarda-chuva ou um U, bem radiopaco, porque ele é um osso bem compacto. É esse osso saltado que nós temos aqui. Então, como que a gente localiza ele na radiografia panorâmica? Vamos imaginar que quando o raio incide, ele joga a imagem do processo zigomático da maxila para o interior do seio maxilar. Não é que ele esteja dentro do seio maxilar, e sim uma sobreposição de imagens. Então, vejam aqui, eu tenho a parede anterior, eu tenho a parede posterior do seio, tudo isso aqui é seio. Mais ou menos no meio do seio, vejam lá, eu vejo essa imagem bem radiopaca, que é o ganchinho do cabo do guarda-chuva. Toda essa imagem radiopaca, quem que é aqui? O processo zigomático da maxila, projetado no interior do seio maxilar. Olha do outro lado, ó. Olha ele aqui, ó. Processo zigomático da maxila. Lembrem, parede anterior, parede posterior do seio. Tudo isso é seio maxilar. Mais ou menos no centro do seio eu tenho aqui, ó, o processo zigomático da maxila, esse osso mais saltado, a maçã do rosto. Palpando para trás, nós temos o osso zigomático e quando ele afila, o arco zigomático. Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho o processo zigomático, eu pego o limite inferior dele, vou subindo, limite superior. Vindo aqui para trás, fechando em forma de triângulo, fechando aqui para trás, eu tenho um osso, ó. Como chama esse osso aqui? Osso zigomático. Quando ele afila, tá vendo que ele vem em forma de triângulo e vai afilando. Quando ele afila, eu tenho arco zigomático. Então, a sequência é processo zigomático da maxila, tem que dizer o nome inteiro, eu brinco, nome e sobrenome da estrutura anatômica, processo zigomático da maxila, vindo para trás, osso zigomático. Quando afila,
arco zigomático. Do mesmo jeito aqui, processo zigomático da maxila, vindo para trás, fechando aqui osso zigomático, quando ele afila arco zigomático. Se vocês olharem aí, na estrutura 18, que tem arco zigomático, está entre parênteses sutura temporozigomática. Lembre que sutura é a união de dois ossos. Tem o osso aqui, eles se unem. Então, a união de dois ossos se chama sutura temporozigomática. Toda sutura vai ser uma linha radiolúcida, osso radiopaco, quando se une, linha radiolúcida, ok? Lembram dos ossos do crânio, que separa frontal, de parietal, temporal, occipital, são suturas, parece uma trinca, uma fratura, mas não é. E sim, é a união dos dois ossos, é uma linha radiolúcida. Ela sempre recebe o nome dos ossos que ela está ligando. Então, vamos vir aqui, ó. Aqui, vindo para trás, a gente disse que era o osso zigomático. Como chama esse osso maior que nós temos na lateral do nosso crânio aqui? O osso temporal. Então, eu tenho o osso zigomático vindo daqui e de trás o osso temporal. Portanto, olhem aqui, ó, essa linha que parece uma fratura, se chama sutura temporozigomática. Recebe o nome dos ossos que ela liga. Aqui de trás temporal, aqui vindo o occipital, e no meio aqui a sutura temporozigomática. Ela é meio chatinha de ver. Não são em todas as panorâmicas que nós vamos conseguir enxergar a sutura, ok? Então, a sequência, vamos lá revisar. O bem radiopaque em forma de o cabinho do guarda-chuva se chama processo zigomático da maxila. Vindo para trás, fechando em forma de triângulo, osso zigomático. Daí eu tenho aqui a sutura temporozigomática e quando afila, o arco zigomático. Tudo bem, pessoal? Vamos procurar em outro. Vamos ver um que esteja bem. Olha aqui, ó. Essa dá para eu ver super bem a sutura temporozigomática. Estão vendo? Ó, parece uma trinca, uma fratura. Antes da sutura, eu tenho o osso zigomático. Depois da sutura, que é a fila, eu tenho o arco zigomático. E olha a sutura temporozigomática. Então, o que eu não encontro em uma panorâmica, eu procuro em outra panorâmica. Olhem esse aqui, dá para ver super bem. Olhem lá. Tudo isso aqui é seio, ó. Parede anterior do seio, parede posterior do seio. No meio do seio, eu tenho uma imagem bem radiopaca, um osso compacto, como chama? Processo zigomático da maxila. Olha, ele vem em triângulo aqui para trás, ó, pega a porção inferior, o limite superior, e olha lá, ele fecha em forma de triângulo. Como chama esse osso aqui? Osso zigomático. Quando ele afila, como que ele chama? Arco zigomático. E essa trinca aqui? Como chama? Que não é trinca, e sim uma linha radiolúcida. Como que ela chama? Sutura temporozigomática. Então, a sequência é processo zigomático da maxila, osso zigomático. Sutura temporozigomática, arco zigomático. Tudo bem? Terminando o arco zigomático, ele tem uma lombadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar esta lombadinha aqui para vocês. Então, terminando ele, eu tenho essa lombadinha aqui. Como que ela chama? Eminência articular, ok? E aqui, ó, é a casinha da cabeça da mandíbula. Como chama a casinha da cabeça da mandíbula? Tá aqui no item 20, cavidade articular. Ó, então, eu tenho o arco zigomático, essa lombadinha é a eminência articular, ela que impede que quando abrimos a boca, a mandíbula caia. Então, quem tem essa eminência articular muito achatada, não sei se vocês já ouviram falar, é aquele paciente que quando ele abre muito a boca, a mandíbula cai. Vejam desse lado aqui, ó, o arco zigomático, a eminência, é essa lombadinha aqui. E aqui, a casinha
da cabeça da mandíbula, que é cavidade articular. Então, eminência articular e cavidade articular. Vamos passar agora, aqui já terminamos as estruturas anatômicas da maxila. Vamos passar para as estruturas anatômicas da mandíbula, ok? Aqui nós temos supervisível cabeça da mandíbula, ok? Supervisível. Depois da cabeça da mandíbula, do outro lado é processo coronoide. Então, veja, eu tenho desse lado cabeça da mandíbula e deste lado processo coronoide. Ó, parece um dedo subindo aqui, ó, tá vendo? Cabeça da mandíbula, processo coronoide. Entre os dois, entre a cabeça da mandíbula e o processo coronoide, eu tenho essa curvatura aqui, que se chama incisura da mandíbula. Tudo bem? Cabeça da mandíbula, que antigamente era chamado côndilo, o termo atual correto é cabeça da mandíbula. Do outro lado eu tenho o processo coronoide e aqui a incisura da mandíbula. No item 24, forame da mandíbula. Então, vamos imaginar que o canal mandibular ele tem que ter o início e, entre aspas, um fim. Qual é o início dele? No forame mandibular. Não estou falando do canal, estou falando do forame, a entrada do canal. Então, vocês já aprenderam que essa parte aqui da mandíbula se chama ramo da mandíbula. E aqui eu tenho o corpo da mandíbula. No ramo da mandíbula, mais ou menos no centro, eu tenho a abertura dos canais. Vocês estão vendo cortical superior, cortical inferior do canal. É a entrada aqui, ó. Aqui eu tenho o forame mandibular. Vocês que já estão aprendendo a anestesiar, a anestesia alveolar inferior é justamente aí que vocês introduzem a agulha para dar anestesia alveolar inferior. É no forame mandibular. Vamos ver desse lado, ó. Eu tenho a cortical inferior do canal, eu tenho a cortical superior, é a entrada aqui, ó. Repito, mais ou menos no centro do ramo mandibular. Se eu apontar aqui, eu estou apontando para o forame mandibular. O forame mandibular é a entrada de quem? Do canal mandibular, de ambos os lados. Então, repetindo, o forame mandibular é o início do canal mandibular. Eu quero procurar um canal mandibular legal. Mas vamos só ver esse aqui antes. Olha aqui, ó. Eu tenho a entrada cortical inferior, cortical superior, aqui é a entrada, forame mandibular. Tudo aqui dentro, quem quer? Começa lá no forame mandibular, o canal vem até o forame mentoniano ou forame mentual, que geralmente está localizado em que região? Na região entre primeiro e segundo pré. Geralmente, mas toda regra tem sua exceção. Já vi forame se localizar para a região anterior, como forame se localizar para a região posterior, mas a maioria dos pacientes entre primeiro e segundo pré. Então, repetindo, o canal ele inicia no forame mandibular e vem até o forame mentoniano mentual. Aqui no interior nós temos quem? O nervo alveolar inferior. Aqui eu quero fazer um parênteses. Nós não enxergamos o nervo alveolar inferior. Ok? Nervo é tecido mole, eu não consigo enxergá-lo aí. Eu enxergo o canal mandibular, que é o seu trajeto. Então, aqui, eu vejo, se a seta for colocada aqui, ó, vocês vão dizer que é quem? Canal mandibular. Tá bem dentro, ó, é o canal mandibular. Só que o canal mandibular, ele tem a cortical inferior, que está embaixo, como ele tem a cortical superior, que está em cima. Então, tem que prestar atenção onde vai estar a seta. Se é aqui, nessa linha radiopaca inferior, vocês vão dizer que é quem? Cortical inferior de quem? Do canal mandibular. Se a seta estiver aqui em cima, o que vocês vão dizer? Cortical superior do canal mandibular. Se estiver no meio, canal mandibular. Eu acredito que eu já tenha falado isso, que qual sempre vai ser mais visível? A cortical inferior ou a cortical superior do canal mandibular? Sempre mais visível a cortical inferior. Então, quando a gente começa a desenhar, sempre vá pela cortical inferior, ela sempre vai ser mais visível. A cortical superior, eu vejo ela bem aqui, de repente ela desaparece, vai voltar a ficar
legal aqui de volta, ó. Então, sempre mais visível é a cortical inferior. Olha esse canal como tá bonito, ó. Aqui dá para a gente enxergar bem, ó, a cortical inferior do canal, a cortical superior, ó, o forame mandibular, que é a entrada dele. Olha o forame mentoniano. Esse já está localizado, deslocado um pouquinho mais para o ápice do segundo pré. Olha o outro forame aqui, ó. Ele até sobe um pouquinho, ele está aqui, ó, também deslocado para o ápice do segundo pré. Olha o canal. Então, esses canais aqui estão bem legais, ok? Eu quero procurar uma outra radiografia aqui, que tem uma que mostra bem o que eu quero falar, que é a extensão anterior do canal mandibular. Deixa eu procurar uma aqui. Essa aqui, ó, mostra bem. Vejam, pessoal, o canal mandibular, eu posso dizer que ele se origina no forame mandibular, onde vocês vão anestesiar. Daí ele vem, a gente vai descendo o canal até a região de prés. Veja que o forame, ele está localizado nesse paciente aqui na altura do segundo pré. Vocês estão vendo que o canal continua aqui, ó? É o que nós chamamos de extensão anterior do canal mandibular, está se estendendo para o anterior. Vejo que esse também, ó, o forame mentoniano ou mentual, podem colocar forame mentoniano, forame mentual, ele se localiza na região de pré. Neste paciente está mais para o ápice do segundo pré, estão vendo? Ó? E o canal continua aqui. É uma extensão anterior do canal. Quero dizer para vocês que a maioria dos pacientes possui essa extensão anterior. Então, é errado a gente falar que o canal mandibular ele termina no forame mentoniano. Não termina, não. Na maioria dos pacientes, ele continua para a região anterior. Eu já vi paciente com extensão do canal alveolar até na região de incisivos. Você vai pensar, meu Deus, mas o canal alveolar é geralmente para terminar na região de pré, ele vai até a região de incisivos, sim, ele pode se localizar até a região de incisivos, então tem que cuidar. Olha esse outro paciente, olha lá, forame mandibular iniciou o canal. Tudo isso aqui é o trajeto do canal. Olha aqui, ó. O forame, esse está bonitinho, está entre primeiro e segundo pré. Vocês estão vendo que ele continua aqui para anterior, ó. Ele tem uma extensão anterior, como esse aqui também, ó, ele vem um pouquinho para anterior, mas do lado direito dá para visualizar melhor. Então, os dentistas precisam entender isso, que o canal, ele não termina no forame, ele pode se estender para anterior. Então, qual que é a implicação clínica disso? Se precisar implantar nessa região, o dentista tem que ter conhecimento de anatomia panorâmica, que o canal ele pode se estender na maioria dos pacientes para anterior. Lógico que o exame radiográfico que melhor vai te mostrar isso, o exame imaginológico é a tomografia computadorizada. Na panorâmica, na maioria, a gente não consegue enxergar. Só que quando você faz a tomografia do mesmo paciente, lá na tomografia você enxerga. Então tem que cuidar com isso. O dentista tem a obrigação de conhecer a anatomia. Né? Aí está o diferencial de um excelente dentista, conhecer a anatomia e saber que pode ocorrer essa extensão anterior do canal mandibular. Então, no item 25 está escrito canal da mandíbula, canal mandibular. Coloquem, por favor, aí na folha, que na maioria dos pacientes ele se estende para a região anterior. Então, a gente chama a extensão anterior do canal mandibular. Daí, fóvea submandibular. Vamos lá, o que é a fóvea submandibular? Lembra que a gente já observava essa estrutura anatômica nas radiografias de quem? De molares inferiores. Lembra que o corpo da mandíbula, aqui no corpo da mandíbula, lá por dentro, na face lingual, nós temos uma depressão onde aloja a glândula submandibular. Então, a gente tem glândula submandibular do lado direito e glândula submandibular do lado esquerdo. Então, como vem o osso, ele faz essa depressão, ele fica mais fino para alojar a glândula submandibular. Então, vocês vão concordar comigo que o osso ficando mais fino, o que acontece nessa região? Ele não vai ficar tão espesso, então ele não vai ficar tão radiopaco, ele fica menos radiopaco. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma sombra
assim, ó, um pouquinho mais escura aqui, ó, que a gente não vê tão bem o trabeculado ósseo. Essa sombra mais escura é a fóvea submandibular. Repito, eu não estou enxergando glândula. Lembre que glândula salivar é tecido mole. Eu estou enxergando essa depressão, esse osso mais estreito, mais fino, onde está alojada a glândula. Okay? Então, é a fóvea submandibular. Deixa eu procurar uma outra. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo essa sombra mais escura aqui, ó, na região de molares? Aqui eu consigo ver até melhor do lado esquerdo. Ó, é a fóvea submandibular. Na prova eu posso até tracejar aqui, onde vocês verem. Esse é radiopaco, mas não é tão radiopaco. Então, é a fóvea submandibular, ok? Vamos para o item 28, linha oblíqua. Vocês já enxergavam isso lá na radiografia periapical de molar inferior. Ó, tangenciando, tá, a borda anterior do ramo da mandíbula, essa imagem mais radiopaca aqui, ó, linha oblíqua, estão vendo? Ó, bem radiopaca. Vamos revisar aqui, ó, a cabeça da mandíbula, essa curvatura aqui é a incisura da mandíbula, subindo aqui, ó, desenhando, parecendo o dente, é o processo coronoide. Tudo isso aqui é ramo. No centro, onde eu vejo o cortical inferior e o cortical superior do canal mandibular, eu tenho o forame mandibular, daí vem descendo o canal mandibular, e vejam aqui que eu vejo super demarcado aqui, ó, bem radiopaco, quem? A linha oblíqua. Base da mandíbula, fácil. Base da mandíbula, quem quiser anotar aí, é também cortical inferior da mandíbula. A mandíbula é composta por dois ossos, o esponjoso, parece uma esponjinha, aquela toda furadinha de tomar banho, e esse osso compacto aqui embaixo, ó, bem denso, que se chama base da mandíbula. Ok? Depois o lóbulo da orelha. Como o lóbulo da orelha é uma cartilagem, a gente consegue observar como uma sombra radiopaca. Ó, olha a orelha do paciente aqui, ó, tá vendo? Penduradinha aqui, tudo isso daqui se chama lóbulo da orelha. Repito, a gente enxerga porque é uma cartilagem. Sobreposta, o que quer dizer sobreposto? Acima do lóbulo da orelha, vocês podem enxergar essa imagem radiopaca aqui, ó. Sobreposta essa imagem radiopaca aqui. Quem se chama? Processo estiloide. Então, a gente tem o lóbulo da orelha, 31, processo estiloide, no item 31. Ele está sobreposto ao lóbulo da orelha. Esse, parece um alfinete aqui, ó, radiopaco. Então, tem que prestar atenção na seta. Se a seta estiver aqui na pontinha, lóbulo da orelha. Se ela estiver apontando aqui, ó, processo estiloide. Vamos procurar outro lóbulo da orelha? Ó, esse paciente é bem orelhudo. Olha lá, ó, lóbulo da orelha, ó, o processo estiloide. Tudo aqui, lóbulo da orelha, ó, o processo estiloide. Ok? Daí nós temos o osso hioide. Lembrem que o osso hioide nós só temos um, está aqui, ó, na metade do pescoço. Como o raio-x na radiografia panorâmica gira 360 graus ao redor do paciente, ele projeta a imagem do osso hioide para os dois lados. Então, vocês vão ver aqui, ó, o ângulo da mandíbula está abaixo, ó, o osso hioide. Vamos para o outro lado. Ângulo da mandíbula, ocioide. Não temos dois ocioides, repito, nós só temos um. Mas como o raio-x gira 360 graus ao redor do paciente, ele projeta o ocioide para os dois lados. Existe uma outra estrutura, que também nós só temos uma e é projetada para os dois lados. Quem que é? Coluna, que está no item 33. Coluna vertebral, olha lá, coluna vertebral. Está na linha média, a gente também só tem um ocioide no pescoço e uma coluna vertebral na linha média. São as duas estruturas anatômicas que são projetadas dos dois lados, olha lá, ó. Coluna vertebral e coluna vertebral. E o ocioide lá embaixo, ó, o ocioide aqui embaixo. Vamos ver outras. Então, vamos ver outras. Olha lá, ó, vejo parte da coluna aqui, ó, parte aqui projetada dos dois lados e o ocioide lá embaixo também projetado dos dois lados,
ok? Daí, antes de eu falar das linhas do espaço, eu vou pular aqui, eu vou para o último item, que é o meato acústico externo ou póreo, por onde nós ouvimos. Então, vocês vão localizar a cabeça da mandíbula, escorrega aqui para trás, olha lá, ó, o meato acústico externo ou póreo. Vamos para o outro lado, ó, a cabeça da mandíbula, escorrego aqui, olha lá, o póreo ou meato acústico externo. Olha o lóbulo da orelha, olha o processo estiloide, não confunda com o processo coronoide da mandíbula. O da mandíbula é coronoide, o que parece o dedo, aqui é estiloide, daí temos o lóbulo da orelha e a coluna vertebral. Tudo bem? Agora vamos para as linhas. Primeiro, nós temos lá, linha do espaço aéreo, naso, oro, faríngeo. Naso de nariz, oro de boca, faríngeo de faringe. É a primeira linha do espaço aéreo. Então, toda a panorâmica, nós vamos observar essa linha do espaço aéreo, naso, oro, faríngeo. Então, é esse arco-íris que vocês estão vendo aqui. Tem forma de arco-íris radiolúcido. Eu vou delimitar, ó. Olha a porção inferior dele, ele desce. Olha a porção superior dele, ó. Vai até o outro lado. Então, eu vou delimitar, ó, a porção superior da linha do espaço aéreo naso-orofaríngeo, e ele vem daqui, vem vindo, ó, e a porção inferior. Então, é esta faixa radiolúcida que vem de um lado ao outro da panorâmica. É esse arco-íris. Vejam que a linha do espaço aéreo naso-orofaríngeo, ele vai ser dividido em mais duas linhas. Então, se na prova eu perguntar onde está localizada a primeira linha ali, a linha do espaço aéreo naso-orofaríngeo, eu estou falando dos três, naso-orofaríngeo. Vocês vão me delimitar aqui, ó, subindo esse arco-íris, ele sobe e para no túber. Ele vem e para no túber. Então, é essa faixa, ó. Vamos para o outro lado. Esse arco-íris, ele vem e para no túber. A outra faixa vem e para no túber. Então, quando o arco-íris começa a subir e para no túber, vem de um lado de outro, por que linha do espaço aéreo? O ar, no momento que está sendo radiografado, o paciente está entrando tanto pelo nariz, boca e faringe, então é o arco lateral. Quando ele chega na região de túber, eu falei para vocês que a gente vai delimitar esse arco-íris, essa faixa escura aqui radiolúcida, até o túber e para, desenha dos dois lados. É a linha do espaço aéreo naso-orofaríngeo. Quando chega no túber, ele se divide em dois. Repito, quando chega no túber, se divide em duas linhas do espaço aéreo. Quem vai delimitar? O palato duro. Estão lembrados que essa imagem radiopaca aqui é do palato duro? Então, quando eu chego no túber, abaixo do palato duro, o que eu tenho? Boca. Acima do palato duro, o que eu tenho? Nariz. Então, abaixo do palato duro vai ser a linha que está escrito ali, ó, no 36. Linha do espaço aéreo orofaríngeo. Está abaixo do palato, orofaríngeo. Acima do palato, todo esse escuro aqui, que vocês estão vendo, essa faixa escura aqui, ó, vai ser o quê? Linha do espaço aéreo nasofaríngeo. Porque está acima do palato, eu tenho nariz, nasofaríngeo, cavidades nasais. Então, acima do palato, nasofaríngeo. Abaixo do palato, orofaríngeo. E nas laterais, subindo esse arco-íris e paro no túber, eu tenho naso-orofaríngeo, porque eu tenho a faringe aqui também. Tudo bem? Então, a linha do espaço aéreo naso-orofaríngeo sobe, se divide em duas, acima do palato, nasofaríngeo. Abaixo do palato, orofaríngeo. Vamos procurar outro. Olha aqui, ó. Eu tenho o palato duro, não é? Essa faixa radiopaca. Estão vendo que tem um espaço aqui escuro, ó, radiolúcido? Quem que é abaixo do palato? Aqui. Linha do espaço aéreo orofaríngeo. E acima do palato, todo esse escuro aqui? Linha do espaço aéreo
nasofaríngeo. Olha, aqui eu vejo, ó, abaixo do palato, orofaríngeo. Olha lá. Essa linha do espaço aéreo orofaríngeo, eu coloquei entre parênteses lá na folha para vocês. É visível na tomada radiográfica incorreta. Por que incorreta? O que nós precisamos informar ao paciente no momento radiográfico? Que ele precisa fazer o quê? Colocar a língua grudada no palato. Estão lembrados? Eu até brinquei, pede para o paciente pegar e grudar a língua como se fosse um chiclete no palato. Por quê? Se o paciente fica topo a topo e deixa a língua relaxada, vai ficar um espaço vazio entre a língua e o palato. E vai aparecer aqui na radiografia como a linha do espaço aéreo orofaríngeo. Essa faixa escura que não me permite a visualização dos ápices, como eu estou visualizando aqui, ok? Ela interfere na visualização dos ápices. Veja esse aqui, ó. Paciente aqui, ó, palato duro, ele não colocou a língua direito no palato. Estão vendo que eu não vejo o ápice desses dentes? Se tiver uma lesão, me dificulta a visualização. Portanto, é incorreto. O paciente, no momento radiográfico, deve colocar a língua no palato. Porque quando ele gruda a língua no palato, ele absorve parte da radiação e não aparece aqui na radiografia. Eu consigo visualizar os ápices dos dentes superiores. Vamos ver outros aqui, ó. E vamos ver, ó. Esse daqui, o paciente já colocou a língua, ó. Eu estou conseguindo enxergar super bem. Vamos ver outro. Aqui ele já colocou também. Vamos ver, olha aqui, ó. Palato. Vocês estão vendo essa faixa escura aqui, ó? Olha que enorme. O paciente deixou a língua super relaxada. Eu não consigo, eu não consigo visualizar direito as raízes, ok? Os ápices, a definição das raízes. O paciente deixou a língua extremamente relaxada. O certo é colocar a língua contra o palato. Vocês estão vendo essa faixa escura subindo aqui, ó? Vou delimitar inferior e aqui, ó, superior. Toda essa faixa escura subindo desse lado e subindo aqui, ó, desse lado também. É a linha do espaço aéreo naso-orofaríngeo. Quando chego no túbio, ela se divide em duas. Abaixo, orofaríngeo. E acima, nasofaríngeo, ok? Então, o correto é o paciente colocar a língua grudada no palato. Caso contrário, você não visualiza legal as raízes, né? Então, eu coloquei aqui, visível na tomada radiográfica incorreta. Pessoal, por aqui terminamos a nossa aula. Eu gostaria que vocês pegassem sempre esta folha, vão item por item, em TOTUS, repito, estão várias imagens radiográficas, vão estudando o que eu não consigo ver bem numa imagem, eu procuro em outra imagem, e vão sempre estudando assim, ok? Eu tenho certeza que vocês são capazes e vocês vão conseguir. Então, por hoje, nós terminamos a nossa aula aqui. Eu desejo um bom estudo para vocês, ok? Fiquem com Deus. Um beijo.